Existe uma dificuldade meio que generalizada do pessoal em conseguir organizar a rotina para estudar para uma prova de concurso específica. Nesse caso aqui eu vou falar da prova do TJSP, que foi a prova que eu consegui ser aprovado 2 vezes. Nas 2 vezes eu fiz mais de 90% da prova, passei dentro das vagas, enfim, consegui um resultado muito bom. E essa discussão geralmente ela gira em volta dessa questão de tem gente que trabalha, tem gente que não trabalha, tem gente que tem filho, tem gente que não tem filho, tem gente que perde muito tempo no trânsito, tem gente que trabalha de home office. Então fica difícil a gente colocar uma forma prática de todo mundo achar ali um caminho para se organizar. Porém, eu vou te dar uma dica aqui de como que eu fiz para organizar a minha rotina no meu período de estudos, que durou um pouco mais de 1 ano. Para o TJSP foi só no pós-edital, porque eu nunca tinha me planejado estudar para essa prova, ela apareceu do nada, eu resolvi estudar para ela, mas eu já vinha estudando para concursos aí no total de 1 ano e 3 meses, 1 ano e 2 meses, então eu já tinha pego o jeito de estudar para concurso. No começo, quando eu comecei a estudar, eu trabalhava e eu fazia faculdade também, então eu ficava com o dia inteiro ocupado, eu não tinha horas livres no meu dia, e as horas livres, entre muitas aspas, né, eram as horas que eu usava para estudar, que eu acordava bem cedinho e já matava o meu estudo pela manhã. Só que conforme o tempo foi passando, por exemplo, no meio do ano eu me formei na faculdade, então já liberou um tempo. Eu não ia na faculdade todo dia e algumas aulas estavam acontecendo remotamente, né, por causa que era um pós-pandemia, então tinha aula que ainda acontecia pela internet, isso ajudou bastante. Mas de qualquer forma, conforme eu fui tendo mais tempo livre, eu consegui adaptar pela mesma lógica que eu já estava usando, o meu novo ritmo de estudos, a minha nova rotina de estudos. Então eu vou discorrer um pouco com você como que eu fazia isso na prática. Para começar, é importante entender que essa forma como eu fazia para organizar minha rotina de estudos, eu utilizava 2 ciclos de estudos. Você vai encontrar mais informação sobre isso aqui no meu canal, lá num vídeo que eu gravei sobre revisão, sobre a forma que eu fazia a revisão, porque tem tudo a ver com isso. Basicamente, eu tinha um ciclo de estudos. Se você não sabe o que é ciclo, aqui no canal também tem vídeo detalhando sobre isso. Mas para resumir, o ciclo é a ordem que você estuda as suas matérias, independente de cronograma. Então a gente cria uma ordem e segue essa ordem. Eu tinha esse ciclo de estudos que eu usava para eu avançar na matéria, e eu tinha um outro ciclo de estudos que era meio que paralelo, que eu usava só para revisar a matéria, e eu colocava isso em horários diferentes. Você pode estar se perguntando, talvez a realidade desse menino, né, no caso eu, não se aplique a mim, e realmente pode ser que isso aconteça, porém eu vou expor aqui no máximo na esperança de conseguir te ajudar com alguma informação. Eu acho que esse tipo de organização não funciona com quem tem, por exemplo, 2 horas para estudar por dia. Se você tem só 2 horas, vai ficar difícil separar essa questão do ciclo para estudo comum e o ciclo para revisão. A partir de 2 horas, se você tem 3 horas por dia, já dá para fazer isso que eu vou falar aqui, tá? Porque você vai colocar 2 de manhã, depois uma para revisar todos os dias, vai encaixar, vai dar certo. Eu sei porque eu comecei fazendo 3 horas por dia e dava certo. Conforme eu fui conseguindo estudar mais horas por dia, eu só aumentei a quantidade de cada um, isso foi escalonando e no final deu super certo. Inclusive na minha jornada de estudos, é uma coisa que eu sempre falo aqui no canal, a revisão foi fundamental. Então fazer essa separação pode ser sim o que vai separar aí você da sua aprovação, da sua reprovação, enfim, o que vai fazer essa diferenciação. Então, para começar, pela parte da manhã, quando eu iniciava o meu dia, eu já ia correndo e eu coloquei o estudo como primeira coisa do meu dia, porque minha cabeça estava descansada. E eu sei que muitas pessoas falam, mas eu sou uma pessoa noturna, eu rendo melhor à noite, e eu sou uma pessoa noturna, eu rendo melhor à noite. Porém, estudando e trabalhando lá no começo, não era muito legal chegar depois no final do dia, cansadão, já tinha me estressado com coisa do trabalho, com coisa da faculdade, com coisas da vida, e aí sentar na cadeira para estudar não era legal. Então eu preferia já iniciar o dia com a cabeça limpa, sem nenhum problema na cabeça, e ir direto para os livros. Isso deu certo para mim, então eu recomendo que você faça, ainda que você seja uma pessoa noturna, você considere fazer isso. Então como que ficava? Eu tinha um ciclo de estudos lá pela manhã, e eu fazia no começo 2, 3 horinhas ali de manhã direto, tá? Eu acordava bem cedo e já fazia isso direto para depois eu conseguir trabalhar e fazer as coisas da faculdade. À noite eu fazia o que eu falei, que é o bloco de revisão. Pela parte da manhã ficava sempre lei seca ou videoaula. Eu não assistia videoaula sempre, tá? Pelo contrário, eu sempre dava preferência para ler a lei seca. Na prova do TJSP, quando a gente fala de TJSP, eu espero que você já saiba isso, mas se você não souber eu vou explicar. A lei seca, ela é fundamental e ela é meio que uma prioridade, porque a gente sabe que nas provas do TJSP não cobra doutrina e jurisprudência, esse tipo de coisa. Então, quando a gente fala de lei seca, ela é meio que algo que é obrigatório. Algumas pessoas acabam se prendendo muito à videoaula e
sim, você vai aprender na videoaula normalmente, mas, cara, você precisa ter esse contato de leitura com a lei seca. Como eu sou uma pessoa que naturalmente já não me dava muito bem com videoaula, eu acabei ficando só na lei seca e eu ia para videoaula quando eu tava com dificuldade em alguma coisa, quando eu não entendia algum tópico, mas também foi muito bom para mim, porque a leitura ela é muito mais rápida do que assistir a videoaula. Então, como nesse começo eu não tinha lá muitas horas no dia, às vezes de manhã era só 2 horas que dava tempo de estudar, me fazia muito bem 2 horas de leitura, porque dava tempo de ler muita coisa, entendeu? Além disso, a leitura, ou você assistir uma videoaula, que é de uma matéria difícil, muitas vezes, é a parte mais difícil do seu estudo, é a parte que você tem que estar mais descansado, que você tem que estar mais concentrado. Depois, quando você vai revisar, é provável que o nível de exigência na sua cabeça ele seja menor, né? O nível de concentração até, porque você já teve contato com aquilo alguma vez, você só está relembrando. Dessa forma, então, eu concentrava esse estudo teórico, independente de qual seja a forma que você vai estudar a teoria, na parte da manhã. Aí, se eu tivesse algum tempo livre à tarde, ou geralmente o que acontecia, né, era à noite, no final do dia, aí eu ia para revisão, porque eu já estava mais cansado e eu estava revendo alguma coisa que eu já tinha visto em outro momento. Então isso era menos cansativo para mim e era mais fácil de eu me concentrar ali, de eu conseguir absorver essas informações. Então de manhã era esse ciclo de estudos que eu estava lendo a teoria, à tarde ou à noite era o outro ciclo de estudos que eu sempre usava para revisar. Aí você pode me perguntar qual que era a forma que eu usava para revisar. Cara, no geral, exercícios, tá? Fez a aula, faz exercício da aula. Fez a aula, faz exercício da aula. Não necessariamente no mesmo dia, não necessariamente no dia seguinte, mas quando chegasse na fase do ciclo de estudos que era para estudar aquela matéria, eu ia fazer exercícios do último tópico daquela matéria que eu estudei. Então, se hoje eu estou estudando direitos políticos, estou no meu ciclo de estudos de teoria, daqui 2, 3 dias, no ciclo de estudos de revisão, aparece lá direito constitucional de novo. Eu vou fazer exercício do quê? Do último tópico de direito constitucional que eu estudei, entendeu? Eventualmente pode ser que desencontre, porque você estuda 2 teorias de manhã e revisa uma à noite, então a teoria anda mais rápido, mas não tem problema, tá? A longo prazo, e eu fiz o teste, eu percebi isso na prática, não vai te prejudicar. Pode ficar tranquilo, eu fiz isso bastante, eu consegui um resultado super legal nessa prova, 2 aprovações, com bastante folga, graças a Deus. Inclusive, se você está interessado em fazer um estudo de pré-edital para o TJSP, para os próximos editais que vão vir aí no futuro, a gente vai abrir uma turma nas próximas semanas para o projeto TJSP pré-edital. Então, se você tem interesse em fazer esse preparo mais prolongado, esse preparo mais profundo, esse preparo mais cuidadoso, né, a longo prazo e no pré-edital para a próxima prova do TJSP, vou deixar um link aqui para você participar do projeto TJSP que a gente vai fazer aqui na Brabo Concursos. Se você não me conhece, se você não sabe, eu estudei usando o material da Brabo Concursos. Hoje eu trabalho aqui no escritório da Brabo, mas foi o material que eu usei nas minhas 2 aprovações do TJSP e atualmente eu me dedico integralmente para preparar materiais para vocês usarem, no caso, a mentoria do TJSP. Se você tem interesse, se isso te interessa, as próximas provas do TJSP aí, dá uma olhada no link que eu vou deixar fixado aqui no primeiro comentário. Continuando o nosso primeiro bloco, de manhã o estudo denso da teoria, à noite sempre a parte de revisão do dia. Eu fazia isso de segunda a sexta, todos os dias, sem faltar. Eu não me apegava muito a essa questão da meta diária, mas eu me obrigava a sempre cumprir a minha meta semanal. Então, se na terça-feira eu vacilei e estudei uma matéria a menos, eu dava um jeito de enfiar esse 1 hora de estudo, esse bloco de estudo a mais em algum outro dia da semana. Como eu estudo por ciclo, não fazia diferença, não era um cronograma fechado que tinha data e horário. Eu não estudei a matéria num dia, no outro dia eu estudo uma matéria a mais e dava na mesma. Então eu vivia assim, me fez muito bem, inclusive, esse uso do ciclo de estudos. De segunda a sexta, sempre fazendo no mínimo esses 3 blocos de estudo aí. Tentava fazer 2 de teoria, 1 de revisão. Como eu disse, se você faz só 2 horas por dia, se você não consegue fazer 3, você vai ter que dar uma adaptada, você vai ter que alternar provavelmente dias de teoria e dias de revisão, porque vai ser difícil fazer teoria e revisão no mesmo dia. Aí chegava o final de semana, o que eu fazia no final de semana sempre era ou fazer um simulado, sempre que tinha simulado disponível, que eu conseguia algum simulado, eu fazia, e isso me fez muito bem, na parte da manhã. Na parte da manhã simulado, sábado à tarde eu corrigia o simulado. Isso era bom, porque se eu queria sair nessa semana, eu não costumava sair muito, virar madrugada e pra balada, mas às vezes tinha o aniversário de alguém, às vezes tinha um churrasco com os amigos, às vezes a galera ia fazer alguma coisa, e aí eu ia no sábado à noite e no domingo eu tava livre, porque eu já tinha corrigido, tinha feito o simulado e corrigido o simulado no sábado. Eu não me arrebentava, porque na minha
minha idade é difícil, né, e se arrasta a ressaca por vários dias, então na segunda-feira ia estar arrebentado. Ainda que não estivesse, às vezes, de ressaca, você fica meio abatido, né, meio cansado, a concentração não fica muito boa. Então eu evitava extrapolar no sábado. Essa era a minha rotina de forma geral, e conforme eu fui tendo mais tempo livre, como eu comentei no começo do vídeo, a questão de eu me formar na faculdade, eu fui aumentando essas horas. Então eu começava a fazer mais horas de manhã, às vezes eu fazia 3 de teoria, uma de revisão de manhã, e à noite eu fazia outra de revisão, entendeu? Eu fui adaptando ali com o meu horário de trabalho. Depois, mais pra frente, felizmente, eu consegui sair do trabalho que eu tava e me dedicar integralmente aos estudos, mas eu continuei seguindo sempre essa mesma lógica. Então, apesar de quando chegou perto da data da prova, eu já não estava mais trabalhando, nem estudando, eu estava estudando o dia inteiro, o que eu percebi com essa rotina? Que ela funcionava quando eu trabalhava e fazia faculdade e estava estudando para concursos, e ela também funcionou quando eu estava só estudando, porque é mais uma questão de lógica da gente conseguir encaixar a teoria e revisão. E eu percebo que uma dificuldade muito grande das pessoas é justamente isso, é encaixar a teoria e revisão. A pessoa não sabe que hora que ela estuda teoria, ela não sabe que hora que ela estuda revisão. E eu passei exatamente por isso quando eu comecei a estudar. Um amigo muito próximo meu, o Rodrigo, ele tinha sido aprovado na PRF, e a primeira pergunta que eu fiz no primeiro dia que eu comecei a estudar para concurso público para ele foi: cara, como que eu vou saber quando que eu tenho que revisar a matéria? E desde lá a gente foi conversando vários dias, várias semanas, ele foi me explicando tudo que ele fez. Eu pesquisei muito sobre como que eu ia organizar essa questão da rotina, de onde encaixar, quando que eu fazia o quê, e no final eu consegui fazer isso de uma forma acertada, que eu acho positiva por causa do que eu comentei com você, de independente da quantidade que eu tinha de tempo livre, eu ia esticando isso, eu ia aumentando e ia crescendo proporcionalmente, eu conseguia fazer mais coisas e sempre dava certo. Agora, como eu sempre comento aqui, cara, eu não estou falando o jeito certo de fazer nada, nem a melhor forma, acredito que eu não sei a melhor forma de fazer nada na vida, mas eu percebo uma coisa que funcionou para mim, e eu gosto de compartilhar aqui. Inclusive, se você acha que você tem uma forma melhor de fazer isso, ou que você tem alguma dica que pode ser adicionado a isso que eu falei, não deixa de colocar aqui nos comentários. Eu acho muito bom, quanto mais experiência de mais pessoas, mais a gente consegue enriquecer a discussão e produzir realmente uma forma de fazer que seja muito mais positiva. Inclusive, essa forma que eu acabei fazendo, ela nada mais era do que a junção de várias outras formas que eu tinha visto na internet com amigos meus que estudavam para concurso também, beleza? Se você é concurseiro e não está inscrito no canal, obviamente não deixe de se inscrever. Por esse vídeo é isso, muito obrigado por ter ficado comigo até aqui e um forte abraço.